E a pergunta é a seguinte: o Benítez bidou, saiu no bid, já está à disposição para a partida de domingo contra a equipe do Volta Redonda. Não tem nem como a gente projetar nesse momento, né, Tim, Matheus, Danilo Dias e amigo de casa, o Benítez na formação principal. Não justifica. O Benítez é um jogador acima da média? É. Para mim é um dos melhores jogadores, tecnicamente falando, da Série B. É um jogador acima da média. É um cara que tem capacidade para jogar uma Série A com tranquilidade e está na Série B. Está na Série B. Só que o momento do Goiás é tão bom, o Goiás tem apresentado um futebol tão constante, tão competitivo, tão vitorioso, pontuando tanto, que não passa pela minha cabeça sequer colocar aqui na mesa o debate para o Benítez já começar jogando. Mas eu acredito que é questão de tempo. Em pouco tempo o Benítez será titular da equipe esmeraldina. E diante dessa possibilidade, o argentino entraria na vaga de quem neste momento no meio de campo do Goiás? Começo por você, Maestro Tim, o especialista em meio campo aqui no Debate das Feras. Tem vaga pro Benítez hoje no lugar de quem na formação principal do Goiás, Maestro? Tiagão, eu vejo igual você. Para mim, nesse momento, o Benítez vai ser um reserva de luxo. Até porque o time do Goiás está muito bem encaixado e não vejo o Mancini arriscando em mexer. Porque a entrada do Benítez, até pelas características dele, ele vai mexer. Ele vai mexer em algumas peças. Se a gente pegar o Benítez, eu vejo que a briga do Benítez é particularmente mais no meio campo, com o Juninho e com o Gava principalmente, porque o Gava tem sido esse jogador em alguns momentos mais um meia. O Juninho também sai mais pelo lado direito ali, mas independente, se entrar no lugar do Juninho, se entrar no lugar do Gava, muda a característica. O Benítez não tem as características que tem esses dois jogadores. O Benítez é mais um meia clássico, realmente um meia da bola parada com qualidade, é um meia realmente que joga mais por dentro do campo, não é muito de sair para os lados do campo, como tem feito o Juninho, por exemplo. Então, para mim, a briga vai ficar ali com o Gava e também no Juninho, mais para mim, em cima do Gava. E tem uma outra situação que pode acontecer. Aí eu já vejo uma mudança ainda maior, se ele entrar no lugar do Wellington Matheus. Aí vai para um 4-4-2, aí tem o Juninho que sai pelo lado direito, joga o Juninho e o Gava mais ou menos ali pelo mesmo lado, para eles revezarem essa saída pelo lado direito, mas eu vejo que aí muda muito a formação tática da equipe do Goiás. Mas nesse momento, o Benítez, para mim, Tiagão, vai ser um reserva de luxo. 1h46 da tarde, 1h46. Primeira mão, by Saga. Gente, o Grupo Saga está de volta à programação da Band News Goiânia. São mais de 3 mil veículos para você escolher na melhor plataforma do Brasil. Seja bem-vinda. primeiramãosaga.com.br. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes. Um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. 3295-2525. Bater Shop. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E é claro, né? Feirão de fábrica Volkswagen, última chamada, não perca. Bônus de até R$30 mil, bônus de 10 mil no seu usado, taxa zero em 30 vezes e revisão de graça para você. Tá esperando o quê, fera? Venha para Belcar Veículos. Boa de negócio. Matheus, o Benítez hoje, ele tem vaga no lugar de quem na formação principal do Goiás? No lugar de quem? De ninguém, né? Ninguém. Pra mim, ele não entra no lugar de ninguém. Aí agora, se for para falar assim, não, o Benítez, ele tem que entrar nesse time. Aí eu tiraria o Juninho e recuaria o Gava. Eu me recordo que na semana que o Benítez chegou, o Gava, numa entrevista pro André Rodrigues, ele falou, eu sou volante, né? Eu não sou meia de armador, essas coisas, não. Eu sou um volante, um segundo volante ali, é o lugar que eu gosto de jogar, mas qualquer lugar que o Mancini me colocar, eu estarei representando. Então, assim, ele já teme, né, perder a vaga para o Benítez. Só que dentro da situação de Série B, Thiago, eu prefiro muito mais manter o mesmo esquema, porque não porque o Goiás está na liderança, mas é o estilo de jogo, né? Time que marca, time que ataca, time que finaliza, né? O setor de meio campo do Goiás faz muito bem isso. Apenas o Marcão que não está finalizando mais, né? Como ele finalizava no ano passado. Mas ele está sendo o verdadeiro paredão ali no setor de meio campo. Então, se fosse na base da obrigação, eu faria isso. Eu tiraria o Juninho e recuaria o Gava.
Mas eu não abriria mão do Gava em momento algum, porque o Gava, por mais que ele não seja aquele grande jogador, ele finaliza de fora da área, finaliza dentro da área, ele cabeceia bem também. Então eu não abriria mão desse estilo de jogador. Mas é como eu falei, o Goiás está muito bem e o Benítez vai ter que esquentar o banco. Mas ele pode fazer a mesma coisa tirando o Gava, né? Tem essa possibilidade Tira o Gava também, e né? recua o Juninho, até porque os dois jogaram desse jeito no América Mineiro, né? E já tem entrosamento. Então eu vejo assim, entendo o Matheus, mas eu vejo que o Mancini, parece que ele tem uma preferência maior do Juninho. Você pode ver que o Juninho é um jogador quase que intocável. Mas ali como no que time tira o do Gava, Goiás. Tim? Não, também, nesse momento, reserva de luxo O pro Gava Benítez. tá jogando pra caramba. Não, nesse momento eu não Aliás, vejo o todo Mancini mundo no Goiás tá mexendo no jogando time, muito no não. meio de O campo. Wesley hoje ele é banco. Total. O Wesley é banco. Total. O Wesley eu vejo que ele tem uma concorrência mais Menor. possível de vencer, que é com o Elton Matheus. Sim. Que é o jogador que pra mim que ainda tá destoando um pouco ali. Então, pela característica, atacante por atacante, daqui a pouco o Wesley voltando... Me parece que a volta dele será chance menos dele- difícil, né? a chance a concorrência dele nesse momento, pelo que vem jogando o Elton Matheus, ela é menor. E aí, o Benítez no lugar do Elton Matheus, aí pra mim já é uma mudança tática que vai ser, que eu não vejo o Mancini fazendo nesse momento, não. 1h50, restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho pra você e pra sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. 1h50 da tarde, vai deixando o teu like, meus amigos. Debate das Feras, oferecimento Casa do Marceneiro. Todo mês uma promoção maravilhosa pra você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Quem tá afim de um seminovo com a cara de zero, é só dar uma passada no Primeira Mão by Saga. Aproveite, gente. Seminovos de verdade é com o Primeira Mão da Saga. Da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Móveis, o like das eras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. E Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Ligue agora, 3091-5050, não tem praga que aguenta. Thiago Moraes está ligado com a gente, o Edivaldo Santos, o nosso Vilmar Campos também está ligado, o Juninho não pode deixar o time principal, tá doido. Valdivino Júnior, Goiás tricampeão da Série B, será de ponta a ponta e eu vejo o Benítez entrando aos poucos na formação principal. Guilherme Vargas também está ligado com a gente e o Johnson Araújo também está curtindo aqui, deixando o like dele. Não deixe de dar o seu like, nós precisamos de 400 likes hoje, agora que a gente está batendo 200. Danilo Dias, cara, o Matheus citou um ponto aqui, o Tim também fez um comentário bem bacana, mas eu acho que o Matheus toca no ponto principal, que é a questão da formação principal, a tática, a parte de formação do Goiás, né? Porque daqui a pouco, o Benítez é um baita de um jogador, uma equipe que poucas, né, é um jogador que poucas equipes da Série B têm. Poucas equipes da Série B têm. E aí, à medida que o Benítez for entrando, for decidindo, fazendo um gol, dando uma assistência, a pressão da imprensa e da torcida, ela vai aumentar para que ele seja titular. Mas o grande problema é que o Goiás está encaixado nesse sistema de jogo. Nesse sistema de jogo. Você pensaria em mudança de sistema, talvez mais um jogador do meio de campo, menos um atacante, ou é loucura pensar em mudanças, já que o Goiás está vivendo uma fase simplesmente espetacular na Série B do Campeonato Brasileiro, craque? Não é loucura não. O Wagner Mancini conseguiu fazer com que o Marcão e o Gava voltassem a respirar futebol, a ter um perfume diferente no meio campo, e contrapartida ele trouxe o Juninho novamente para que fosse aquele Juninho que nós cobrávamos aqui, poxa, tá distante daquele Juninho do América Mineiro. Então, assim, isso tudo faz com que um puxe o outro, né? Eles se conectem. Mas eu também não vejo mal nenhum em fazer um quarteto ali no meu campo. O Benítez, ele consegue chegar bem com a posse de bola, ele consegue triangular. O Benítez, quando ele está bem condicionado, dá a impressão que ele está em todos os lugares. É um jogador muito móvel, um jogador que dá profundidade, que tem a assistência muito boa, tem a bola no pé com a qualidade. Não é porque trouxe o Benítez, não é porque chega o jogador, ele tem que ser titular já de imediato, não. Isso aí é com o tempo, ele está adaptado aos treinos, aos poucos. Olha, numa ocasião, poxa, o Gava aqui se lesionou, o Juninho, ele tá sentindo um toque, não, então entra o próprio Benítez, eu vou manter a mesma estrutura com 3. Não, mas tá todos disponíveis para essa estrutura contra um time, exemplo, Volta Redonda, o Coritiba fora, o próprio CRB lá, eu vou entrar para surpreender, eu vou trazer o Pedrinho, que inclusive já até jogou nessa posição na Taça São Paulo, um falso 9, vou aproximar ele do Anselmo Ramon, olha, com a posse de bola eu quero que vocês dois se juntem mais, briguem pela essa segunda bola, ganhem terreno, sem a posse de bola eu quero que vocês abram no 4-3-3, então dá para ele fazer essa
essa volatilidade, em vista que o Wellington Matheus é unânime que ele não está tão bem assim acompanhando. Mas atenção, eu Mas gostei também dele. não tá comprometendo, né? Eu não gostei, eu gostei dele. Praticamente contra o Atlético ele foi bem. Cuidado, ele jogou bem, ele tá querendo a resposta. Não tem ninguém jogando mal no Goiás, né, gente? Eu vejo que esse time titular do Goiás hoje, esse meio campo pra frente, no jogo contra o Volta Redonda, vai estar todo mundo dando a vida. Porque sabe que tem um cara no banco de reserva... E aumenta a competição, né, aumenta Tim? demais. E eu vejo que essa mudança, essa possível mudança tática, o Mancini ele pode exercer ela durante o jogo. Dependendo do que estiver acontecendo no jogo contra o Volta Redonda, principalmente se estiver vencendo, ele pode fazer essa mudança. Tira o Wellington Matheus, põe o Benítez, faz uma linha de 4 ali, defensiva ali, colocando o Juninho um pouco mais pro lado direito, com Gava e Marcão mais centralizado, com o Pedrinho do outro lado, dando liberdade pro Benítez encostar no Anselmo Ramon. Eu vejo que essa mudança tática, para ele fazer aos poucos, dá para ele fazer durante o jogo, mas principalmente se estiver ganhando. Você tem um elenco... ele tem um elenco que ele Cara, tem condições de fazer você muitas olha, mudanças. você tem o Arthur Kaique, querendo ou não, pode agregar valor, o Benítez, o Wesley que tá pintando. Sim. Você vai tendo opções. O elenco ali. tá bem, que facilita o trabalho do Mancini até para isso, né? A gente tá falando do esquema tático que encaixou, e é verdade, o Goiás é líder, porque esse esquema, esse jeito de jogar deu muito certo, mas daqui a pouco, se tiver oscilação, até que o Thiago falou há pouco aí, dessa oscilação que normalmente acontece, não tá dando certo agora, mudou, os times adversários começaram a estudar o Goiás e pegaram a maneira que o Goiás joga, então tem que fazer uma variação aqui, vão fazer algo diferente, ele tem a opção de fazer algo diferente, então essa chegada do Benítez, a recuperação do Wesley, dá a ele essa possibilidade, para mim ele vai utilizar essa situação durante os jogos, e para mim nesse jogo contra o Volta Redonda, principalmente no segundo tempo, o Goiás vencendo o jogo, ele pode fazer isso. 1h56, deixa eu mandar aqui um grande abraço no carro dele, na aeronave, né? Não é nem carro, não, é uma espaçonave. Doutor Witter Chaves, cidadão maravilhoso, grande doutor Witter Chaves, obrigado pela audiência. Mandou foto aqui pro nosso Nivaldo Carvalho, é naquele carro maravilhoso. O painel dele é uns 180 mil reais mais ou menos. O resto do carro, você junta ali mais uns 400, fecha em 600. Doutor Witter Chaves, aquele abraço, saudações aí, muito obrigado pela sua audiência todos os dias, ouvindo aqui o nosso debate das feras. Bruno Barros tá ligado com a gente também. Thiago, primeiro tempo Benítez, segundo tempo Esli Garcia. Um abraço pro Watson Silva Duarte, Thiago Moraes também tá com a gente, Geraldo Souza, Randal Gomes dos Santos, um abraço pro João Vitor Borges, lembrando que Juninho e Benítez já tem um certo entrosamento, até citamos isso aqui, né, que é um negócio interessante, entrosamento vindo lá do América Mineiro. Quer praticar tiro esportivo em um local seguro? Gente, o Clube de Tiro Léder Pinheiro tem uma estrutura maravilhosa. Mande o WhatsApp para o 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. Portas de Aço Goiás marcam golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Campeoníssima na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. Venha para a Casa Martinho do Shopping Los Andes. Novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Faça parte da nossa história. Casa Martinho na Avenida Olinda 960, Parque Los Andes. E Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos no mercado goiano. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. 3 lojas. Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. Precisou de peças? Ligue já. 3280-8383. Mas não muda o jeito de jogar do Goiás, porque o Goiás, nesse momento, ele não tem a figura da cabeça pensante. O Goiás é um time muito mais ofensivo e mais agressivo. Porque o estilo de jogo, né, o Danilo Dias, eu sei que foi um baita de um atacante pelos lados, quando você tem um jogador como o Benítez, melhor até para os pontas. Claro. Porque é o cara do lançamento, né, você já joga ali um pouquinho mais na ponta mesmo para receber aquele passe, para chegar na área dando passe ou fazendo a finalização. O Goiás hoje não. O Goiás hoje é um time que joga muito mais na velocidade, não tem a cabeça pensante, né? O que mudará no Goiás com o Benítez sendo titular ou entrando aí, né, aos poucos na formação principal do Goiás? Os jogadores se adaptar a um estilo diferente de jogo, né? E é assim, é normal. Às vezes o time lá no Internacional tinha uma característica, o outro jogador que é da mesma posição que ele tinha outra, brigava mais com o jogo aéreo, tinha mais estatura, tinha mais força, era aquele jogador mais agudo, tinha mais pensante, e o Benítez igual. É bom você ter essa variação e os jogadores irem se adaptando. Não quer dizer que um Gava, Juninho e o Marcão estão bem hoje, podem estar amanhã. Olha, para esse jogo, para essa
situação aqui, eu vou trazer o Benítez de titular ao lado de vocês, porque eu quero pôr o Pedrinho e o Anselmo Ramon. Olha, eu vou tirar o Wellington Matheus. Não, eu vou manter a estrutura, mas dessa vez o Gava senta. E olha, a competição, ela é tão exigente... Ela é tão exigente que faz com que o jogador tenha lesão, tenha cartão, e não quer dizer que o Benítez ele não possa entrar nessa estrutura e o Juninho e um Marcão se adaptar. Pergunta o Tim, que jogou em alto nível, é fácil quando você joga com um jogador com perfume, com QI a mais, sabe? Ele tem um toque diferente, a leitura de campo O que muda quando você joga com um jogador que tem um perfume É diferente? diferente, cara, o toque do cara, sabe? A bola quando sai do pé Lá dele. ele. Olha, Sai me dá mais daí, detalhes, sabe? Danilo Dias. Me dê mais O toque detalhes. do cara é diferente. Diferente, pô, ele se A posiciona, bola também já é sabe, já diferente. O cara recepciona a é bola, perfumado dá e com toque assistência. diferente, é isso? E depois ele senta. Não, É. não é o perfume de exalar aquele cheiro, mas é o perfume do toque, sabe? O perfume é bom quando você sente, não é? Enquanto joga um cara bom, é exatamente igual, cara. Você recebe assim... Você vê a gama de situações que tem com a Tim, salva o Danilo. com a presença Urgente. a presença do Benítez. O Tim entendeu o que eu falei. É, eu Ninguém entendi. entendeu. Só o Tim, Para. só o Tim entendeu. Não, Danilo, na moral pra eles não. Mas você vê, a chegada do Benítez, ele dá tantas variações pro Mancini, dependendo, daqui a pouco tem um jogo um pouco mais complicado, um pouco mais pegado ali, que o Goiás tá tendo mais dificuldade, precisa num meio mais leve, tira o Marcão, põe o Benítez. Tira o Marcão, recua o Gava ali junto com o Juninho, dá liberdade pro Benítez. Quer fazer uma linha de 4 ali, com 4 jogadores no meio campo, tira o Wellington Matheus, põe o Benítez. Se o Gava não tiver mal, entra o Benítez. Se o Juninho não tiver bem, entra o Benítez. Então você vê, há tantas variações Outra que ele coisa, tem Tim, com a chegada de um jogador. O modelo de E daqui a jogo do pouco ainda tem o Goiás, Wesley, né? não, o modelo de jogo do Goiás, ele estava ficando previsível, porque é natural, o time vai Sim. ganhando muito, ele vai sendo mais O estudado. ano passado o Goiás teve isso. Com a entrada O ano do passado, Benítez, o time quebra do- isso. O time do Zanardi foi um time previsível. Ele Isso. começou muito bem. E foi chegou à estudado, liderança, foi porque ele estudado. surpreendeu. Ele jogava com 3 zagueiros, lembra? 3 zagueiros. Surpreendeu o Campeonato Brasileiro E da depois Série não B. teve um segundo Aí jogo. depois, quando os times começaram a estudar, pegaram a maneira do Goiás jogar, ele não soube mudar. Não teve uma outra Ele não possibilidade. conseguiu, tanto que ele insistiu naqueles 3 zagueiros, conseguiu, Será que era ele aquele time trabalhava outra previsível, situação? e aí o Goiás teve aquela oscilação e ficou muito tempo ali no momento ruim, aquilo que tirou o acesso do Goiás. Foi. Né? Depois chega o Mancini, até o Mancini encontrar o caminho novamente O ali. Goiás saiu na 10ª Demorou. rodada do G4 e nunca mais voltou. Então, ué. e agora com o Mancini, ele tem possibilidade de fazer várias alterações, e a gente tá falando da chegada de um jogador, né? E principalmente se ele chegar bem, ele vai dar várias situações para que o Mancini é isso que eu tô citando. a melhor de acordo com o seu adversário. Até nisso, o destino e a competência estão ajudando o Goiás, porque daqui 3, 4 rodadas o time já está previsível. O pessoal já identificou o jeito de jogo do Goiás, de jogar do Goiás. Aí você tem Benítez, daqui a pouco você tem o Wesley Garcia, que muda também a característica do time. O adversário ainda não pegou o estilo do Goiás. Não, daqui umas 3, 4 rodadas pegará, Matheus. Acho difícil. Acho Pegará. Aí já tem o Benítez, já tem o Wesley Garcia. Mas você vê, o Goiás fez um jogo difícil contra o Ferroviária. É. Você pegar aquele O jogo Atlético da Serrinha também, foi um contra- jogaço. O segundo tempo Mas contra o é- Atlético principalmente. Mas é o estilo de jogo do Ferroviário, né? Tanto é que tem muitos impactos na competição. Mas o estilo de jogo do Goiás é muito difícil de você quebrar, justamente porque, como eu falei, não tem uma figura central. A gente está debatendo a O situação coletivo é forte, do né? Benítez. O coletivo é muito forte. O Wesley Garcia, vocês falaram que poderia ter uma possibilidade maior do que o Benítez na situação de concorrência. Eu não vejo dessa maneira. Não vejo dessa maneira. O Wellington Matheus é um jogador que marca muito também na saída de bola. Você matou a charada. O Então- Wesley tem dificuldade de fazer a marcação, né? Ele não marca. Não, e Ele não marca. taticamente ele foi bem contra o Atlético. O Wellington. O Wesley, Não, o Wellington tem jogado bem. nessa questão que os treinadores olham muito hoje, que é o atacante fazer a recomposição, o Wesley tem mais dificuldade do que o Wellington Matheus. Tem. Agora é mais agudo, né? É Mas um aqui atacante também- com Eu não mais- vejo o Wesley bem na linha de 3 atacantes. Eu prefiro o Wesley na linha com 2 atacantes, uma referência de segundo atacante. No Porque aí a 4-4-2, necessidade ele de flutuando, volta né, dele, mais leve. a necessidade de volta dele como segundo atacante é bem menor. Aí pronto. Agora aí como traz o meio ponta campo não, o 4. ponta vai e volta toda hora. Ele não É um tem pulmão jogador pra que isso tem não. facilidade também pra Exato. movimentar, pra ficar livre. Ele não tem Dá essa aquela liberdade, né? ele não tem aquela obrigação ali de marcar o lateral, tudo isso ele tem Mas dificuldade. a gente também não tá pontuando aqui o caso do Benítez entrando nesse meio campo, ele fixa mais o Anselmo Ramon lá, que é onde ele é perigoso, Total, dentro da área. total. E hoje o Anselmo, você vê ele saindo muito pra tem uma criar. mobilidade grande. Ele o tem Anselmo. mobilidade, ele é inteligente, ele cria, ele busca espaço dentro do campo ali. Agora com o Benítez, um jogador que tem uma atração a mais com a bola, que sabe conduzir bem, ele aproxima mais o Anselmo dentro da área, que é onde ele é perigoso, tirando essa saída de área dele e deixando ele fixo mais lá.